Olá pessoal, eu sou Cila Mota, embaixadora oficial do Energy Channel TV e apresentadora do programa Agenda Global. Hoje nós estamos aqui na Grano Alimentos para conversar com Fernando Giansante e conhecer a trajetória dele e da Grano. Fernando, seja muito bem-vindo. Por gentileza, se apresente para a nossa audiência. Claro. Bom, primeiramente é um prazer, Cila, recebê-los aqui. Prazer estar podendo aqui falar do seu canal. Chamo Fernando Giansante, estou como presidente da Grano Alimentos. Tenho aí uma trajetória vasta na área de alimentos, então, embora tenha começado lá atrás, trabalhando em banco de investimento, anos depois fiz uma longa carreira na Kraft Foods, naquela época Kraft Foods, hoje Mondelez, né? E depois passei aí por Argentina, sendo diretor financeiro de uma empresa da Alpargatas Calçados, e depois fiquei também 5 anos no sudeste da Bahia, tocando um projeto de agricultura sustentável, agricultura irrigada, em larga escala, e desde 2018 aqui na Grano, como CEO, aí um projeto fantástico, a gente vai falar um pouco a respeito, algo realmente interessante. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua receptividade. É uma honra estar aqui junto com vocês. E aproveita e apresenta a Grano Alimentos para a gente. Perfeito. A Grano é uma empresa que foi fundada em 2000 pelo seu Edi Deitos, vivo e acionista ainda da empresa e muito ativo. Ele acabava de se aposentar da antiga Perdigão, né, que depois se tornou BRF. E tinha isso como um projeto de vida. Então ele começou ali, desenvolvendo a tese, viajando para o exterior e tudo mais, e fez todo aquele curso do empresário, do pequeno empresário, né? E chegou em 2015, ali já com quase 15 anos, a empresa já tinha um faturamento razoável, foi adquirida pelo fundo de investimento, controlado pela Continental Grain, um braço da Continental Grain, que se chama Arlon, né? E de lá para cá, esse fundo, então, começou a realizar uma série de investimentos, tornando a tese ainda mais relevante. Então, a Grano Alimentos é uma empresa de vegetais congelados. Quando eu falo da Grano aqui, não incluo batatas, segmento de batatas é outro negócio, então, tudo que for batata não vou estar fazendo referência. Então, é a maior empresa de vegetais congelados, segundo o Nielsen. Nós temos a liderança de participação no segmento varejo, principalmente impulsionado pelo cash and carry. As principais famílias de produto, aqui nós temos brócolis, couve-flor, ervilha, as misturas de vegetais, dentre outros produtos. São mais de 400 colaboradores, a empresa está localizada no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, num município que se chama Serafina Correia. Aqui nós temos um escritório em São Paulo, onde nós temos principalmente a área de finanças e a área comercial. A Grano fatura em média 300 milhões de reais, é um dado público, indo para 350 milhões, e somos também o maior co-packer do setor. Então, quando a gente soma as marcas para quais a gente faz aí, né, também, que a gente produz, nós temos cerca de 60% do mercado de vegetais congelados. Não é um mercado grande ainda, é um mercado em franco desenvolvimento, as pessoas passam a conhecer cada vez mais o segmento, mas é um mercado que não tem regredido, ele cresce sempre ano a ano, ou 1 dígito ou até 2 dígitos ao ano, muitas vezes. Então isso é um pouco da Grano. Muito bom. A Grano também é extremamente comprometida com a pauta de sustentabilidade. Sim. Quais são as principais iniciativas em relação à Agenda 2030? Perfeito. Assim, nós temos das 17 ODS ali, pelo menos em 10 aproximadamente ali, se eu não estou enganado, nós estamos inseridos. Então, quando a gente pega ali no ambiental, nós vemos aí realizando uma série de modificações. Então, por exemplo, desde temas mais simples, como troca de empilhadeiras, né, para empilhadeiras elétricas, ou mesmo aumento da produtividade em campo. Temos aí um projeto também para reduzir 50% a emissão de gás estufa, então um projeto que visa aí a troca de caldeiras da empresa. Então tem atitudes mais simples,
dentro do ambiental, dentro da área de governança também, a gente criou os nossos comitês, o comitê ESG, a gente tem uma estrutura ESG que foi formada na companhia, uma diretoria que em 2021, aí comentava um pouquinho antes aqui, né, a gente viu que estávamos muito distantes, né, da agenda, estávamos muito distantes do que queríamos para a companhia, e a gente chegou à conclusão que a gente precisaria dar foco. E com isso a gente criou uma diretoria de sustentabilidade, que é a Michele Lopes, que é a pessoa que encabeça essa área hoje, e ali com ela pegou tanto a área social, ambiental, qualidade e o ESG, né? E de lá para cá a gente vem evoluindo numa série de práticas. Emitimos pelo segundo ano consecutivo nosso relatório de sustentabilidade, onde ali a gente tem as metas, as métricas alcançadas e a gente vem pautando o nosso desejo e também discutindo aí os desafios. Não é uma agenda simples em todos os seus aspectos, né? Principalmente num mundo com taxas de juros tão altas, então isso acho que é um dos grandes desafios também. Mas a gente deu alguns passos bastante importantes. No campo, aumentamos muito a produtividade. E quando a gente aumenta a produtividade no campo, a gente aumenta a eficiência. E para mim, o termo eficiência é a grande palavra do que diz respeito a ESG, quando a gente pensa principalmente também no ambiental ou em todas as esferas, né? Sendo mais eficiente no campo, é menos emissão de gás, é mais receita para o agricultor. Então ele tem a ver com o lado social, o lado de sustentabilidade, em todos os seus aspectos. Então essa é uma das pautas que a gente mais evoluiu ao longo dos últimos 5 anos, aumentando a nossa produtividade de campo. Todas as nossas novas estruturas, tudo aquilo que a gente pensa em expandir, já pensa com captação de água da chuva, reuso da água, enfim, uma série de elementos básicos, mas que soma no final do dia e serve também como exemplo para todos os nossos funcionários, né? Às vezes pequenas atitudes que geram pouco do ponto de vista econômico, né? Quando a gente fala numa agenda de sustentabilidade, mas muito quando a gente abraça ali o conceito também de fazer pelo exemplo para que todos vejam o que você está fazendo. Na área social, a gente teve aí recentemente e talvez a gente vá falar um pouco mais sobre ele, um projeto que começou em 2023, que foi a emissão de um CRA junto com um grande banco com lastro social. E para nossa felicidade a gente conseguiu concluir esse projeto, e ele coincidiu que foi ali em meados ali a catástrofe climática do Rio Grande do Sul, a gente já fala a respeito, e inclusive fomos premiados por esse certificado, porque ele abraça, inclusive, uma vertente Fome Zero, onde a gente tem um compromisso com mais de 100 famílias de agricultores familiares e mantê-los na carteira por 2 anos com uma receita específica, um comprometimento de compra com esses agricultores durante esses 2 anos. Então, fomos aí reconhecidos e para a gente é uma felicidade tremenda fazer parte dessa história. E a Grana em si, pelo seu propósito, sustentabilidade é parte do seu negócio, porque a gente sobrevive do brócolis. Então, o que faz a Grana? Entra brócolis, por exemplo, e sai brócolis. Se eu não cuidar do campo e não cuidar de toda a cadeia e não cuidar da logística reversa, não ajudar os procedimentos junto ao meu agricultor, orientando as melhores práticas, eu não tenho o amanhã mais. Eu não vou existir, eu deixo de existir como empresa. Então, ele deixa de ser algo secundário numa empresa, pensar em sustentabilidade, como algo primário. Então, constantemente nas nossas decisões, a gente está pensando em algo que esteja relacionado à agenda de sustentabilidade. Existem outros fatores também dentro do nosso programa, falava aqui um pouquinho antes, mais de 50% dos nossos 400 empregados são mulheres. Nós temos 38% de mulheres na liderança, queremos chegar nos 50%. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrei aqui. Sim. Estamos cercados de mulheres, parabéns. E é isso. E a gente, nem nas nossas páginas de internet ou nas nossas redes, a gente não faz disso uma grande campanha. A gente atua de forma muito natural com esses aspectos. A gente quer um público mais diverso, a gente apoia, entende que é importante e é mesmo importante,
mas a gente não faz disso uma prática comercial. A gente é bem low profile, mas a gente faz. Né? A gente faz, vocês vão acabar notando que é isso que a Grano. A gente tenta trazer um clima de leveza, por sinal, né, a Camila sabe ainda, acabamos de obter o resultado da nossa pesquisa de engajamento. A pesquisa de engajamento ela segue o mesmo critério faz anos, com 92% de aderência. Então nós saímos de 84% para 92%, uma baita de uma conquista. Parabéns, então, fantástico. Assim, uma felicidade tremenda para nós. A Grano também apoia muito a agricultura familiar, o que é extremamente importante, e hoje ela está basicamente na região sul do Brasil. Exato. A Grano, a gente está ali em Serafina Correia, muito próximo de Passo Fundo. Então você tem um cinturão de até 300 quilômetros, mais ou menos. Os nossos agricultores, são mais de 100 agricultores familiares que atendem a Grano na produção de brócolis, couve-flor, em alguns casos com abóbora, cabotiã, né? Mas principalmente brócolis e couve-flor. Outros itens a gente compra de diversas outras regiões de São Paulo. Batata, cenoura, porque você tem uma volumetria distinta espalhada pelo Brasil desses itens. Esses agricultores eles já possuem uma relação com a Grano de mais de 20 anos. Uma parceria onde existe de um lado o compromisso de comprar e do outro lado o compromisso de vender perante um contrato, onde estabelece volume, qualidade, no prazo a um determinado preço. E esse é o nosso compromisso com essas famílias. Então, praticamente boa parte dessas famílias tem aí na Grano uma relevância da sua receita, né? E a gente pretende aí fazê-los com que a gente cresça mais e eles cresçam juntos com a gente nessa empreitada aí, que é fazer da Grano uma empresa cada vez melhor. Não necessariamente maior, mas melhor. E certamente vocês passaram por um momento de grande desafio no ano passado, durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Sim. Como foi administrar esse episódio climático? Eu costumo dizer que é o que você fez antes, né? Eu acho que se a gente tivesse que tomar as decisões que nós tomamos antes, como companhia, como empresa, como governança, como controle, como planejamento, nós não teríamos sobrevivido a esse período. De fato, foi algo muito pesado. Inclusive, a gente, quando assinou esse contrato desse certificado de recebíveis, a gente assinou 2 semanas depois do desastre. E quase que a gente não assina. Imagina, que banco que gostaria de seguir adiante com um empréstimo numa situação mais... nós tínhamos tão bem os controles e tanta convicção do que nós estávamos fazendo, que a gente ia superar o evento, que a gente conseguiu seguir adiante. Mas deixa eu te resumir mais ou menos o que aconteceu. A nossa fábrica ela não foi afetada porque a gente está localizado num ponto mais alto, né, de Serafina Correia. Mas boa parte dos nossos estoques nós perdemos, eles estavam muito perto de Porto Alegre, só que em 2023 nós aprovamos com o Conselho da Grano um plano de estoque para passar por um período que nós já prevíamos de El Niño. Então nós sabíamos que ia ter um efeito de El Niño. Tudo indicava para um efeito de El Niño e que isso poderia afetar a produção no período seguinte. Ninguém imaginava que aconteceu o que aconteceu. Sim. Então nós, em primeiro lugar, perdemos uma boa parte dos estoques, mas nós tínhamos estoques suficientes espalhados em outras unidades de armazenamento. Nós tivemos algumas famílias que foram muito afetadas, e prontamente nós, como funcionários, mais como funcionários, até como empresa, nos prontificamos a ajudar essas pessoas, né? Então isso acho que é bacana do ser humano, é bacana do gaúcho, essa união e essa solidariedade, exatamente. Nós visitamos, eu tive presente porque eu queria ver de perto as regiões mais afetadas, como Roca Salles, Mussum, então caminhei por essa região. E era muito triste mesmo ver o que aconteceu, é muito próximo da nossa região ali, foram regiões que foram dizimadas, deixaram de existir. Mas do ponto de vista do negócio, a agricultura ela parou. Ela não parou porque a área foi devastada, porque com as enchentes,
vieram aí outros problemas. As estradas foram devastadas e o nível de umidade altíssimo não deixava com que a gente conseguisse produzir brócolis no campo. Então, se já não bastasse o evento em si, meses após o evento, alto nível de umidade, com baixo volume de produtividade. Então, nós passamos meses aí com estoque de 10, 12 dias, sem conseguir produzir, tendo que pagar as contas, obviamente, honrar com os compromissos, mas com um nível de produtividade muito baixo. Então, por isso que eu digo, é o que nós fizemos antes, foi o que nos tirou um pouco do susto que foi ter passado por esse evento climático, né? Então nós nos preparamos com estoque, nós nos preparamos com governança, com planejamento, para que a gente pudesse sobreviver a essa etapa aí do ano, que foi bastante difícil. Imagino. E essas ações também contribuíram para vocês obterem uma premiação. Exato. Como foi essa premiação? Qual é a relevância dela no Brasil e no mundo? Exato. É importante comentar, né? Essa premiação, como é que ela surge? O banco contrata uma equipe de auditores que foram certificar se aquilo que a gente falou que fazia, junto com os agricultores, de fato nós fazíamos. Então eles verificaram se a área estava devidamente registrado, se os trabalhadores desses agricultores estavam devidamente registrados de acordo com a lei, se as condições de trabalho eram coerentes, e eles fizeram uma varredura, uma auditoria completa de todos esses processos. Isso derivou em 2 premiações através através do banco, de um canal britânico, que acho que o nome é Environmental Finance, da revista britânica, e a primeira premiação foi uma premiação corporativa pela emissão do papel em si, pela a ideia do projeto, e uma segunda premiação que foi um projeto por ser um projeto social. Então eles conseguiram caracterizar como um selo verde, mas na linha do social, né? Exatamente pelo fato da gente demonstrar que essas famílias que perderam a receita durante esse ano, durante as enchentes, elas conseguiriam, através da Grano, recompor essa receita através dos próximos 2 anos, perante um contrato, um covenant que eu tenho com o banco, onde eu assumo o compromisso de mantê-los na minha carteira, num volume X, de acordo também com a capacidade do produtor em fazer essa entrega, né? Em que eu vou estar honrando com esse compromisso durante esses 2 anos. Uma visão de longo prazo e não imediatista. Não imediatista. Em paralelo, a gente faz todos os controles que nós somos hoje BRCGS, é uma certificação inglesa também, que eu acho que é uma das mais relevantes do setor alimentício. Menos de 200, no máximo 250 empresas no Brasil possuem essa certificação e apenas 60 empresas, incluindo a Grano, com a pontuação máxima. É uma certificação de segurança alimentar. Então, o que isso quer dizer também? Esse meu parceiro, ele conversa com a Grano, porque o que ele fornece para a Grano e a Grano minimamente processa, tem que ser um produto de qualidade, em que ele usa somente os defensivos recomendados e autorizados e que ele segue todas as recomendações técnicas da Grano, para que a gente possa colocar na mesa do brasileiro um produto saudável, um produto bom, um produto apto ao consumo e livre de qualquer risco de segurança alimentar. Então essa é uma certificação muito importante para nós também, que conversa junto com tudo que a gente vem fazendo, Cida. Você estava explicando aqui, enquanto a gente não começou a gravar, sobre o processo da produção. Você poderia repetir para que a audiência também soubesse como é? Perfeito. Então, a produção, vou citar o brócolis aqui, que é sempre o nosso carro-chefe, cerca de 50% do nosso volume. E mesmo quando a gente sai fora do Brasil, vai para a Europa, o brócolis é o carro-chefe desse setor. Então ele começa ali na compra da semente. Então a Grano compra a semente padronizada, a Grano contrata um viveiro, parceiro exclusivo da Grano, onde ali, nesse viveiro, ele vai fazer a produção da muda. Com 45, 50 dias você tem ali a mudinha do brócolis, essa muda é transferida para o produtor e ele vai lá, planta, espera lá os 90, 100 dias, colhe
entrega na Grano, esse produto ele é inspecionado, ele ingressa na planta, ele é cortado, higienizado, aí ele passa por um processo de branqueamento, que é como se fosse ferver ali a 95 graus, ali você freia a produção de enzimas e tudo mais, então ele passa por esse processo de branqueamento, congela e embala. Não se adiciona absolutamente nada. Totalmente saudável. Totalmente saudável. Quando você consome um produto Grano ou daquelas marcas para as quais a Grano fabrica, né, produtos que são mais de 10, 15 marcas aí do setor, você está consumindo um produto saudável, um produto que foi pré-higienizado, um produto livre de qualquer problema, né? Então ele é um processo muito simples, é só vegetal e nada mais. Por isso nas nossas embalagens a gente tem lá brócolis e nada mais. Tá? E tem mais, né? Aquele produto ele foi colhido horas antes de ser produzido. Então o agricultor colheu, colocou no caminhão, muitas vezes se ele está num raio mais próximo, em uma hora ele entrega, e esse produto já está embalado, guardado, congelado. Agora, Fernando, eu gostaria de explorar com você a participação da Grano na COP30, que vai acontecer esse ano aqui no Brasil. O que vocês estão planejando para esse evento? Muito bem, a gente tem dentro aí do nosso projeto, né, a gente tem feito algumas iniciativas de comunicação, principalmente interna, e de engajamento. Então a Michele Lopes, que é a nossa diretora de sustentabilidade, ela precisa em algum momento também conversar contigo. Ótimo. Ela detém aí muito conhecimento e toda uma área fantástica, com uma equipe espetacular. A gente tem inclusive desenvolvido produtos que a gente não consegue ainda divulgar, que ele vai muito numa linha, inclusive, para atacar um dos maiores desafios do Brasil, que eu acho que é a fome, né? Então, como poder fazer um produto mais nutritivo? De que forma a gente pode entregar um brócolis diferenciado? E, obviamente, dentro do nosso processo, uma série de iniciativas dentro daquelas ODS que a gente vem trabalhando. Redução de 5% no consumo de energia, nós somos uma empresa que congela o produto, então você tem oportunidade aí. Nós emitimos gás? Emitimos, é pouco, até porque o nosso processo industrial, ele é praticamente higienizar o produto, branquear e congelar. Você não utiliza produtos químicos no nosso processo, mas tem oportunidade. Na logística reversa, nós temos vários parceiros, né, na agricultura, muitas vezes empresas familiares que não são dotados de tanto conhecimento, cabe a nós, né, traçarmos aí, a gente faz parte de alguns programas, como Eu Reciclo, como o IREC, por conta da energia, que é de fonte 100% renovável, mas cabe a nós também criar cartilhas e modelos de treinamento para que essas famílias de agricultores sejam cada vez melhores, né? Naquilo que diz respeito aos nossos ativos, sempre buscando também a maior eficiência possível. Mas, mais do que 30, eu volto a frisar, eficiência. A gente tem como protagonista do setor, como líderes do setor, buscar eficiência. Quando eu busco eficiência, eu uso menos a área agricultável, eu dou mais receita para o meu agricultor, eu uso menos produtos químicos na lavoura, porque eu estou extraindo mais produto da mesma área, do mesmo metro quadrado. Então, eficiência na agricultura, eficiência na fábrica. Quanto mais eu consigo produzir naquela mesma máquina, ou quanto mais eu consigo controlar com sistemas, enfim, com implementações de inteligência artificial, seja lá quais forem as ferramentas, eu gasto menos de algo, eu gasto menos água, eu gasto menos energia, eu gasto menos esforços, e isso é sustentabilidade. Então, é dessa maneira que a gente capta ali, né, a Agenda de 2030 e tenta trazer para o nosso dia a dia, em pequenas ações, mas também em pequenas grandes ações. Então, é um conjunto de várias pequenas ações, mas a gente tem que ter pelo menos 2, 3 grandes ações que vai fazer a diferença para o futuro. Envolvendo os colaboradores, envolvendo as famílias agricultoras. E partindo desse princípio, quais são as principais ações dos colaboradores em relação a essa Agenda 2030? Além de ter uma participação ativa em muitos desses comitês, obviamente nem todos a gente consegue envolver, né, um público grande, mas
A gente tem desde campanhas como, por exemplo, o replantio de árvores em áreas que foram, antes não eram, como é que eu posso dizer assim, áreas de preservação e que se tornaram uma área de preservação no nosso entorno ali. Então a gente envolveu os funcionários, a gente fez lá campanhas de plantio de árvores, etc. Mas mais do que isso, eu costumo dizer que isso daí já virou a agenda básica, né? Você ir numa escola, ajudar a pintar, ajudar a fazer um social, isso tem que ser o básico, nem deveria fazer parte das nossas comunicações. O que sim a gente tem que trazer os nossos funcionários cada vez mais envolvidos nas decisões também. Entender, através de um público mais diverso, como eles pensam e como eles enxergam o mundo futuro. E através dessa visão e dessa compreensão, a gente poder tomar as nossas ações. Então eu costumo dizer o seguinte, a gente tem sempre dois caminhos. Ficar naquele caminho que é o caminho mais para você parecer ser, você vai lá e faz pequenas ações, ou o caminho da relevância, que é mais estruturante, onde você educa, escuta e, principalmente de um público mais jovem, e implementa essas grandes ações. Então, os colaboradores, eles passam a trabalhar mais com a sua voz, com a sua opinião, com a sua diversidade, com um público mais jovem que vem também fazendo com que a gente aprenda. Eu estou aprendendo até hoje. Cada dia é um aprendizado sobre, principalmente, ESG. E a gente, às vezes, tem que dar 2 passos atrás para dar um passo à frente. E entender que está tudo bem não saber. E está tudo bem aprender. E só através dessa comunicação aberta que a gente consegue, isso explica os 92% de engajamento que a gente teve na nossa pesquisa, que inclui uma série de perguntas e muitas delas relacionadas à Agenda 2030. Né? Não de forma totalmente, como é que eu posso dizer assim, objetiva, mas totalmente vinculada. Né? Então é mais ou menos esse o caminho, Sila. Existem vários outros caminhos e outras agendas que a gente vai estruturando, mas tem desafios também. Né? Eu acho que o grande desafio hoje é a gente mensurar o retorno econômico frente a algumas ações. Porque, querendo ou não, ESG, muitas vezes eu acho que o G deveria estar até na frente, né? Porque, exato, sem governança, sem os recursos, você não consegue implementar as ações também. Né? E não é feio falar sobre isso, é importante, pelo contrário. Então a gente precisa mensurar também, e é essa educação que a gente também tenta trocar com os nossos empregados, que existem determinadas coisas que adoraríamos fazer, só que são muito caras ainda. Então a Grano também precisa ir dando passos à frente, firme, sempre pensando no G. Não adianta você dar um passo maior que a perna e se quebrar no meio do caminho. Né? Então acho que esse é um pouco o papel da empresa junto com os seus colaboradores também, essa troca de informação. Por que a gente não acelera a troca de caldeiras para acelerar e adiantar a nossa meta de redução de 50% de emissão de gás de efeito estufa? Porque custa. Tem um investimento. Sim. Ele precisa, dentre outros investimentos, a gente trabalhar com essa alocação desses recursos. E o que falta para o brasileiro consumir mais vegetais? Eu acho que assim, a gente sempre fala que é melhor chegar andando do que correndo, né? O ciclo da cadeia ele é muito longo. Veja, para eu forçar o crescimento do mercado, forçar entre aspas, você tem que formar parceria com o agricultor que vai arrendar a sua área, que vai plantar mais, então é uma cadeia longa. Muito bem. Existe a questão da educação, do hábito de consumo, obviamente, né? Mas isso já está acontecendo, é que ele é um caminhar. O segmento de congelados tem um grande desafio, que no ponto de venda ele é limitado. Não é um negócio que você coloca em qualquer ponto do supermercado para comercializar. Naquele espaço de congelado, você disputa com todos aqueles produtos de congelado e apenas ali. Você não tem como você alocar o seu produto em qualquer espaço da loja. Então, ele costuma ser um crescimento mais lento. Mas no food services, nos restaurantes, muito provavelmente, você já consumiu muito o nosso produto. Sem falar nomes aqui de grandes redes, mas em várias grandes redes conhecidas, eles compram grano, né? Usam os vegetais congelados.
Por quê? Porque o cozinheiro ali, ele conhece o produto, ele sabe que é um produto bom, ele sabe operar com esse produto, enfim. Então, mas respondendo objetivamente, a gente está trilhando o caminho de aumentar esse consumo. Ele é um caminho um pouco mais lento, mas ele é um caminho crescente. Ele cresce 5% ao ano, 8% ao ano e vai. E passa também pela educação, pela escola, desde cedo incentivar as crianças a terem uma alimentação mais diversa. Exato, por isso que o nosso DNA, a gente fala que a gente procura oferecer uma alimentação prática, saudável e sustentável. É isso que corre nas nossas veias. Constantemente, isso está em todos os lugares escrito na grana. E a gente não quer uma briga contra o in natura, a gente só está dizendo o seguinte, isso aqui é mais uma opção. E sabe por que ele é sustentável? Você imagina o seguinte, que uma cabeça de brócolis, você chega em casa, você vai cortar, vai jogar fora algo. Você vai lavar e você vai pegar aquela cabeça inteira, provavelmente você vai preparar para você comer em casa ali com quem você tiver e muitas vezes o que sobra você vai jogar fora. Você não leva de volta isso para a geladeira, né? O congelado, ele já foi pré-higienizado, ou seja, você não vai usar água na sua casa mais, tá? E você já tem ali porcionado, você vai consumir somente o que você quer. Você vai pegar um florete, você vai fazer um florete e vai guardar o resto. E pasme, um pacote de 1 quilo de brócolis custa muito menos do que 1 quilo, congelado, custa muito menos do que 1 quilo in natura. E por que isso? Isso também tem a ver com sustentabilidade. Imagina se não fosse a indústria no que eu vou comentar aqui. Quando você entra numa lavoura, você tem uma cabeça de 200 gramas e uma cabeça de 500. Você já viu uma cabeça de 500 gramas no supermercado para vender? Não existe. Não. Ninguém compra. É uma questão de hábito. Essa cabeça vem para a indústria. É o mesmo produto, ela só cresceu mais. A gente vai floretar e vai ter os floretes separadinho. Então, existe um canal de venda para esse agricultor, porque é uma lavoura que não é uniforme, né? E o de 200 gramas vai para o in natura. Então, ele também consegue ser um produto mais em conta para o consumidor. Eu vejo bastante grano no freezer da minha casa. Que bom! Muito! Que bom, fico feliz, fico feliz. E ainda, o que a gente gera de resíduo nessa indústria? Até o nosso resíduo, ele é brócolis. Ele acaba sendo o talo do brócolis que a gente não consegue processar e ele entra na economia circular e vai para a ração animal. Então a gente acaba não gerando praticamente resíduos que não sejam utilizados para alguma coisa, né? Então, esse é um pouco da característica do nosso produto e por que ele é bom, por que ele consegue ser mais barato, por todas essas características. E tem mais. Não sei se você sabe que o FLV, como a gente chama o in natura, no ponto de venda, aquele produto, o fornecedor ele vai semanalmente lá e ele repõe aquela prateleira. Ele está repondo aquela prateleira, aquilo ali é uma espécie de consignação, ele sempre está tirando produtos que envelheceram ali na prateleira do in natura e aquilo vai para o lixo, vira ração animal, né? No congelado você não tem isso. Congelado você vai ter, se não for 100%, muito próximo disso, o produto vai ser consumido. Ele tem um shelf life longo, então ele permite levar o nosso produto para regiões mais afastadas, como Manaus, um público que consome muito. Fora a praticidade, chega em casa, tira uma embalagem de grano, já faz rapidinho. Já faz, pronto, você põe ou no air fry, ou faz ali refogado, enfim, da sua maneira. É um produto que está assim, apto para consumo e é fantástico, vale a pena testar. Outra vez, a gente não quer brigar, nem com o food service, nem com o consumidor. A gente fala, tenha também, que no dia que lhe fizer falta o in natura, você vai lá, puxa no freezer e faz. É muito prático. E olhando para frente, quais são os projetos da Grano para o futuro? Então, a gente tem iniciativas como recentes que a gente já fez, mas a gente vê muita expansão para o futuro ainda, como alho. O alho congelado tem sido aí um sucesso. As ajudas culinárias, tem até alguns exemplos aqui. Os lançamentos. Exatamente, em que você, o próprio nome já diz, né? Mas fica fácil a gente falar, olha, como que é feito um vinagrete hoje? Você vai num restaurante, a pessoa tem que despolpar o tomate, tem que cortar o tomate. Imagina você entregar tudo isso pronto já, né? Tomate cortadinho, picado, a cebola picada. Fantástico. Para o restaurante poder fazer o seu prato ali. Então, acho que na linha de projetos a gente tem principalmente
inovação em produtos. A empresa investiu muito ao longo dos últimos anos em capacidade produtiva e em toda a parte ambiental da indústria. Então a gente tem capacidade para crescer para os próximos anos sem necessidade de fazer novos investimentos. Os investimentos agora são aqueles relacionados à nossa cadeia produtiva e lançamentos, vamos chamar assim. Sensacional, espero que a gente volte a conversar quando vocês avançarem e tiverem novos produtos. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. E eu te espero lá, Sila, você com sua equipe que conheça a nossa indústria, que vá conosco nos nossos parceiros, visitar as lavouras, o nosso viveiro. É um passeio interessante e conhecer um pouco do nosso processo. Vai ser um prazer mostrar e abrir a nossa casa para vocês. Excelente. Você também está convidado para conhecer de perto a Grano. Fernando, foi um papo maravilhoso. Você quer deixar uma última recomendação aí, alguma dica? Acho que a dica que eu gostaria de deixar acho que o consumidor cada vez mais, ao comprar um produto, então eu acho que a dica que eu tenho para dar, eu acredito que o consumidor já faz isso, Sila, é entender de onde vem esse produto, qual a história dessa empresa, quais são as práticas dessa empresa, o que ela faz, o que ela devolve para a sociedade, porque toda empresa que cresceu, ela tem o dever de retribuir à sociedade aquilo que ela lhe concedeu, né? O que essa empresa tem como objetivo, de maneira geral. Eu acho que isso é muito importante. A gente ainda faz pouco disso. Precisamos fazer mais. Eu acho que é só assim que a gente consegue alimentar o mundo e as empresas de bem. Acho que é isso que eu tenho para deixar aí como uma mensagem. Alimentar literalmente com vegetais. E, com certeza, consumam os vegetais Grano. Muito bom, muito obrigada. Obrigado. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Nos veremos em breve no próximo episódio do Agenda Global. Se você quer acompanhar o nosso trabalho, siga as nossas redes do Energy Channel TV, sigam também as redes da Grano e até mais!